Na história científica de hoje, nós vamos conhecer o curioso caso da epidemia da dança, que foi responsável por matar centenas de pessoas na Idade Média. Então pegue seu cafezinho e vamos para a história de hoje. Ah, não se esquece de seguir a gente e se inscrever no nosso canal. Você já dançou até cansar? Até seus pés não aguentarem mais? Certamente numa situação assim você pensaria: hora de parar um pouco e beber uma água, não é mesmo? Pena que alguns habitantes da pacata cidade de Estraburgo não tiveram essa opção. Tudo corria aparentemente bem em um típico verão de julho de 1518, na cidade de Estraburgo, no leste da França. Nessa pequena cidade, às margens do rio Reno, morava Frau Trofia, uma dona de casa vivendo sua vida normal. Eis que então, Frau foi até uma viela da cidade e começou a dançar. Isso mesmo, a dançar. Não havia música nem qualquer sinal de festa. Ela simplesmente dançava. Frau mexia a cabeça e as mãos de um lado para o outro de uma maneira até bem sincronizada. Alguns habitantes da cidade começaram a se aproximar dela, pensando se tratar de algum tipo de apresentação artística. Algumas pessoas começaram até a bater palmas e encorajar a estranha performance de Frau. Mas o seu marido achou aquilo tudo muito estranho e pediu diversas vezes que ela parasse a dança e voltasse para casa. Mas não adiantou. Mesmo implorando para que a esposa parasse, Frau parecia não ouvi-lo. Ela já demonstrava sinais nítidos de cansaço, mas ainda assim não parava de bailar. Foi aí que, já com os pés cobertos de sangue, Frau desmaia de cansaço. Pensando ser o fim daquele delírio, seu marido respira aliviado. Mas o que ele não esperava é que, ao acordar, Frau tornaria a dançar. E foi o que ela fez. Já sem forças e desesperada, ela dizia ao seu marido que não queria mais dançar e que não aguentava mais tal condição. Ela estava esgotada. Mas acontece que o caso tornou-se tão famoso que pessoas da cidade vizinha começaram a ir até Estraburgo para assistir Frau dançar. Foi aí que a situação piorou. Além de bizarra, a doença dançante de Frau era contagiosa, tanto que no final de uma semana, mais de 30 pessoas já haviam se juntado a ela naquele carnaval sinistro. As pessoas que estavam naquela rave interminável mostravam claramente que não estavam se divertindo nadinha com aquela situação. Elas estavam agonizando de dor e desesperados. Novas ideias de como lidar com aquele bizarro acontecimento foram surgindo. Depois de descartar fenômenos sobrenaturais ou até mesmo astrologia, os médicos chegaram a diagnóstico: essas pessoas sofrem de sangue quente, que era basicamente o superaquecimento do cérebro levando à loucura. Mas não, essa história não foi muito bem aceita pela população. E a única explicação plausível seria que a cidade estava sofrendo de uma grande maldição. Então, a trupe de Frau foi mandada para um templo fora da cidade. Esse templo era dedicado a São Vito, um santo considerado na época como padroeiro dos atores, comediantes, epiléticos e dos dançarinos. Nesse templo, os doentes eram obrigados a usar sapatos vermelhos e dançar ao redor de santos de madeira. Assim, a maldição da dança involuntária os deixaria. Mas, obviamente, esse ritual não funcionou e, pouco a pouco, os dançarinos iam morrendo de tanto dançar. E na cidade, a situação só piorava. Para que os contagiados pela dança sem música não precisassem bailar no silêncio, um grupo de música passou a acompanhar os enfermos, para que, quem sabe, se sentindo encorajados, eles pudessem parar e descansar seus corpos. Além disso, foram construídos palcos no meio da cidade para o show daqueles dançarinos. Mas a ideia foi um desastre. Cada vez mais pessoas se juntaram ao encontro dançante e a situação ficou totalmente fora de controle. Cerca de 400 pessoas estavam reunidas no Bloco dos Insanos. Então, as autoridades tentaram o inverso. Proibiram até setembro daquele ano que as pessoas bailassem na rua. Inclusive, proibiram qualquer música ou instrumento de percussão, com pena de multa para quem descumprisse. Já faziam quase 2 meses que aquele fenômeno tinha se iniciado, e estima-se que cerca de 15 pessoas morriam por dia de exaustão e ataques cardíacos. Foi um grande desastre. Mas parece que as preces a São Vito e os sapatinhos vermelhos funcionaram depois de certo tempo. Os dançarinos
Inclusive a nossa protagonista, Frau, voltaram para sua casa, recuperaram o senso e retornaram aos seus trabalhos e suas vidas, com os braços e pernas mais tonificados. Mas a dúvida que persiste é: a epidemia da dança foi de fato uma doença ou simplesmente um fenômeno social? Alguns historiadores modernos acreditam que crises de epilepsia podem ter ocasionado aquela loucura toda, e as convulsões poderiam ter como origem o envenenamento de uma certa espécie de trigo. Mas a epilepsia não é contagiosa e não se parece em nada com aquela dança. Além disso, como doentes conseguiriam dançar por horas? Então, a teoria mais aceita é que, na verdade, tudo foi uma espécie de histeria coletiva. E motivos para isso a população de Estraburgo tinha de sobra. A região havia passado por 4 grandes períodos de fome, entre 1492 e 1511. E os preços dos alimentos estavam altíssimos. E para piorar, em 1517, um ano antes da Rave da Morte, Estraburgo passou por um outro período de fome, que matou inúmeras pessoas. E em 1518, a varíola e a lepra estavam em alta. O cenário para aquela histeria em massa estava completo. Por isso, as pessoas dançavam até esquecerem seus problemas e até que suas mentes não fossem mais capazes de controlar seus corpos. A epidemia da dança que assolou a população de Estraburgo foi apenas um dos incontáveis casos do surto ao redor do mundo. Há relatos anteriores que indicam que o fenômeno dançante também tem ocorrido em 1237 na Alemanha e, posteriormente, em 1863 na ilha de Madagascar. E você, o que pensa que pode ter causado a epidemia dançante? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou dessa história científica, inscreva-se no nosso canal que toda semana tem uma história nova pra vocês. Então é isso e até mais!